Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começando aí mais uma live. Te ajeitando aqui. Como é que vocês estão aí? Boa noite, boa noite. Deixa eu tomar uma aguinha. Pra variar, eu esqueci as canetas ali. Então eu pensei que eu não tinha esquecido as canetas, mas eu esqueci. Então vou aqui rapidinho pegar as canetas. Eu esqueci de novo as canetas. Ai, ai. Estamos aqui com as canetas. Estamos aqui com as canetas. Voltei. As canetinhas. Essas canetinhas aqui dá pra render um meme. Gente, eu vou pedir pra vocês aí que vão apertando aí, ó, o like. Vai aqui no aviãozinho aqui, ó. Aviãozinho. Tá por aqui por baixo aqui, ó. Vai chamando aí as pessoas. Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria. Como você ter uma aposentadoria, como você criar uma aposentadoria. Até a tampa aqui do negócio já foi embora. O negócio tá impressionante. Vamos, gente, chamando aí as pessoas. Vamos embora. O bravo das finanças. Gente, eu sou Rogério Medeiros, educador financeiro, e eu ajudo a casais a quitarem suas dívidas sem que precisem serem especialistas. Então, gente, mais uma noite começamos aqui, todas as terças, todas as quintas, estaremos aqui às 20h47, falando sobre finanças para casais, falando sobre aquilo que tem tocado o meu coração, que é falar sobre finanças, ajudar pessoas naqueles problemas que eu passei tanto em minha vida. E hoje, graças a Deus, elas estão sendo superadas. Então é por isso que eu quero ajudar as pessoas que passam por dificuldades no casamento em relação a finanças. Então, se você conhece alguém que quer saber sobre a aposentadoria, o que é aposentadoria, quais são os investimentos apropriados para a aposentadoria, a gente vai falar hoje também sobre isso, tá? Então a gente vai falar por que a aposentadoria, por que as pessoas não creem, não acreditam tanto em aposentadoria, como é a aposentadoria. E aí eu fico perguntando a você quando tiver lá os seus 70 anos, onde é que você quer estar? Como é que você quer estar? Essa é a verdadeira pergunta que devemos fazer hoje. Como você quer estar? Tá, deixa eu fechar aqui que tem um carro ali fora. Então, aonde você quer estar? Como é que você quer estar quando você estiver prestes a se aposentar? Como você se vê daqui a um tempo aposentado? Como você se vê no seu casamento, né? Como você precisa ter essas definições sobre aposentadoria. Então, gente, vamos começando aqui. Vai chamando aí as pessoas, tá? Vai chamando aí, cada um aí, coloca aí no aviãozinho, começa a apertar também no coraçãozinho aqui, ó. Chama aí, quando você colocar o coraçãozinho aí, ó. Quanto mais pessoas escutarem sobre esse assunto, mais as pessoas vão sair de seus problemas. Um deles, maiores problemas financeiros, na verdade, maiores problemas que os casais têm hoje, está relacionado a finanças. E o que é que tem a ver isso com finanças? As pessoas não conversam mais sobre dinheiro, elas não falam sobre projetos, sobre como vão passar a sua velhice. Não tem melhor coisa na sua vida do que você saber com quem você vai passar a velhice e como você vai passar ela. Então é exatamente isso que vamos falar sobre hoje, tá? Hoje, e vamos começando aí mais um pouquinho, tá? Então assim, se você não sabe, se você entrou aqui agora, tá? Chama alguém. Vamos falar sobre aposentadoria. A aposentadoria gerada pelo casal, gerada pelos dois, a força dos dois. Como a força dos dois, ela é importante para o casamento e para a aposentadoria financeira, para a velhice. Então vamos lá. Se você chegou agora aí, ó, aperta aqui, ó, o aviãozinho aqui, ó. A gente vai falar de coisas interessantes. Hoje eu vou ensinar passo a passo como você montar uma carteira, vamos dizer assim, sobre aposentadoria.
vou ensinar, vou colocar números. Eu e meu amigo Clipe aqui, ó, estamos aqui de novo hoje, ó, eu e ele. A gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Então sem tomar uma aguinha aqui que eu já vim agitado hoje. A gente passou hoje, eu na verdade passei bastante tempo estudando sobre o assunto. Então tem muita coisa para falar e eu vou tentar explanar. Então o que a gente vai ver hoje aqui são conceitos, tá, gente? Não vai ser tudo muito a fundo, vai ser uma coisa assim conceitual para que você aprenda, para que abra sua mente, para que você comece a entender o que são esses tipos de investimento, o que são uma aposentadoria, qual é a função de uma aposentadoria, para que ela serve. Então exatamente serve para que isso que a gente vai conversar hoje à noite, tá bom? Então vamos lá, vamos aí. Se você já chamou, chama alguém aí, gente. Ó, eu podia estar, vamos fazer um merchan aí do youtuber também, tá? Assim, me segue aí no Rogério Medeiros 20, tá? Também temos um canal agora no YouTube, estamos trazendo todas essas lives, eu vou deixar salva também lá no YouTube, alguns outros vídeos que a gente vai falar sobre outros assuntos. E eu conto com a sua colaboração. Se você não é inscrito lá no meu canal Rogério Medeiros, é Rogério ME08, você vai lá no YouTube, se inscreve e vai começar a ativar lá o sininho para quando chegar os novos vídeos, novas notificações, tá bom? Então vamos lá, tá? Uma das lives, tá? Então, daquela que eu fiz há algum tempo atrás, acho que foi uma das primeiras, tá, gente? Eu falei sobre Montanha da Liberdade. O que seria Montanha da Liberdade? Você vem com esse assunto de Montanha da Liberdade, isso parece promessa de algo que você quer fazer, algo que é surreal, algo que não existe, algo que... Montanha da Liberdade, eu vou ficar milionário, vou ficar rico, é uma pirâmide. Não, gente. Isso é um método que eu estou desenvolvendo, estou criando, estou colocando esse método chamado, né, Montanha da Liberdade, para que as pessoas comecem a entender o que é ter liberdade financeira, o que é ter independência financeira, como chegar a ter isso. Um desses que eu chamo de analogia é exatamente a Montanha da Liberdade, é como subir realmente uma montanha. Para subir uma montanha você tem que se preparar, você tem que ter equipamento específico, ou seja, as ferramentas específicas para poder fazer como é que chama? A caminhada, né? Equipamentos de, vamos dizer assim, de rapel, de alpinista, né? Então todos esses equipamentos você precisa ter. Da mesma forma da nossa vida financeira, você precisa entender no mínimo sobre o básico de finanças para que você possa, vamos dizer assim, ter uma vida, uma aposentadoria saudável, tá? Então vamos lá, tá? Quando eu falo sobre Montanha da Liberdade, às vezes parece algo muito abstrato, às vezes parece algo muito longe. Às vezes as pessoas pensam assim, meu Deus do céu, será que isso é muito complicado, né? Então assim, na verdade tem gente até que não gosta dessas histórias de, vamos dizer assim, vamos subir uma montanha, vamos subir um monte, enfim, tá? Então eu quero mostrar aqui mais ou menos o que é a Montanha da Liberdade. Isso aqui tem já temos aqui um desenho, tá? Pré-definido. Eu chamo isso aqui, ok? Mas e o que é essa Montanha da Liberdade? E o que é isso? Gente, tá calor hoje, tá calor aqui. Hoje eu tô suando. Vamos botar logo aqui esse ar-condicionado daqui para que fique tudo nos seus devidos lugares, tá? Então assim, o que é essa liberdade? O que a gente pode falar sobre isso, tá? Como é que eu posso dizer assim? Existem 3 fatores que a montanha, e ela é igual, vamos falar sobre uma analogia ao Monte Everest, tá? Eu estava lendo também sobre o Monte Everest, eu sei que ele tem 10 vilas, né, 10 vilarejos antes de chegar à base. E você tem também a base onde ficam todos os alpinistas ali e tal para subir no monte. Significa que, da mesma forma que as pessoas às vezes elas estão querendo algo financeiramente, querendo atingir o seu, vamos dizer assim, o seu status financeiro, aquilo que você deseja, aqueles seus objetivos da sua casa, da sua família, seja ele qual for, você às vezes tem que passar por caminhos.
Você precisa estar preparado. Primeiro saber, primeira coisa que as pessoas têm que saber é aonde elas querem chegar e como elas querem chegar, como elas vão chegar nisso. Para você subir o Everest, você tem que pegar um avião, tem que passar por esses 10 vilarejos, tem que chegar à base, né, a base da montanha e depois começar a escalada. Então você veja que também não é algo fácil de se chegar vamos dizer assim, ao cume da montanha, tá? E esse cume da montanha é onde se deve se permanecer, pelo menos na finança, o maior número vamos dizer assim, de tempo possível nesse lugar. Então o que é que eu quero falar hoje? Tá? Algumas dessas pessoas que elas, vamos dizer assim, são alpinistas ou querem subir, essas pessoas, elas às vezes elas nem sabem como subir uma montanha. Logo, isso quer dizer que elas não vão sair do lugar, elas vão sempre ficar na base. Você começa a imaginar quantas pessoas que estão naqueles vilarejos, todas elas subiram no Monte Everest? Elas querem ficar ali na base, elas se sentem confortáveis ali na base. Nos 10 vilarejos que envolvem ali o Monte Everest. Eles se sentem confortáveis ali. Eles até, né, outras pessoas que estão ali, elas até sabem, elas já ouviram falar como é que sobe ao Monte Everest, mas simplesmente elas não fazem, elas não vão. Elas não acreditam que podem subir, elas não acreditam que podem conquistar aquele monte, elas não acreditam que podem, vamos dizer, superar aquele obstáculo. E tem outro grupo de pessoas que eles sabem como subir uma montanha, eles querem subir uma montanha e eles fazem por onde subir uma montanha. E é exatamente para essas pessoas que eu quero falar hoje, essas pessoas que querem se mover, querem sair da inércia financeira, essas pessoas que querem mudar o seu cenário financeiro, essas pessoas que querem, né, ter uma ação para que sua vida na aposentadoria ou sua vida atual ela melhore financeiramente. E é para vocês que eu quero falar isso. Para os outros dois grupos não me interessa. Por quê? Porque está perdendo o seu tempo e o meu tempo. Significa que pessoas que não querem fazer, elas não vão fazer. Pessoas que sabem fazer, mas elas não querem, também não adianta. Então eu prefiro falar para pessoas que estão aqui querendo saber, querendo aprender mais hoje. Então é para você hoje que a gente está falando sobre isso, para pessoas que querem sair da inércia financeira, pessoas que querem realmente ter algo, vamos dizer assim, que ao chegar ao final da sua vida, você consiga dizer assim, poxa, eu consegui conquistar isso, eu consegui fazer aquilo, eu consegui deixar aqui algo para minha família, eu consegui viver, eu consegui atingir os objetivos que eu quis. E eu não estou falando disso da pessoa ficar milionária, ficar rica, bilionário, esquece isso. Eu estou falando realmente de conquistas pessoais. Conquistas pessoais, às vezes ela tem muito menos a ver com dinheiro do que com o sucesso, o seu sucesso, aquilo que você quer fazer. Porque às vezes você deixa de fazer aquilo que você tem vontade de fazer para, vamos dizer assim, porque tem medo, ou porque acha que não consegue, ou então também não quer fazer. Então assim, uma vez eu escutei de uma pessoa que ela dizia assim que tinha um cara estava vendendo um curso, né? E essa pessoa chegou para mim e ele falava a seguinte promessa: ó, Rogério, nem todo mundo vai ficar milionário. Esse cara tá vendendo aí um pacote, tá dizendo que vai fazer 1 milhão, que as pessoas vão fazer 1 milhão. Ele não vai conseguir fazer 1 milhão. Eu concordo. Eu concordo que pessoas não vão fazer 1 milhão com aquele curso que a pessoa estava vendendo. Porque as pessoas elas querem já que o 1 milhão já caia no colo delas. Elas não querem trabalhar pelo 1 milhão, elas não querem subir esse monte que dá muito trabalho, eles não querem entender como é que funciona isso, tá? E essas pessoas que eu quero voltar aqui, existem mais ou menos 3 bases, tá? Que quando você começa a relacionar a montanha com o tempo. Significa o quê? Eu falei muito sobre o que é a Montanha da Liberdade, pessoas que querem entrar, grupo que querem entrar, mas eu não expliquei mais ou menos o que é ela. Significa que tudo está direcionado a 3 coisas. Primeiro delas é o tempo. Ai, que bom. O tempo está relacionado ao tempo. O tempo que você tem para fazer as coisas.
Com esse tempo, você tem uma vida útil que ela é de acúmulo. Ou seja, e depois que você está aqui no topo, você começa a ter uma coisa que a gente chama desacúmulo. O que é isso, Rogério? Acúmulo, desacúmulo, significa que quando a pessoa, né, todo mundo sabe que todo mundo tem um tempo de vida, você, qualquer pessoa tem um tempo nessa terra. Da mesma forma que é o seu tempo de o quê? De habilidade para trabalhar, de habilidade para conquistar as coisas, força. Então o que acontece? Você chega aqui naquele ponto, exatamente daquele grupo que eu falei, a gente pode chamar aqui, ó, de grupo 1. São aquelas pessoas que não querem fazer, ou não sabem fazer, não sabem fazer. Mas também se ela não sabe, logo ela não faz e logo ela não tem. As outras pessoas que estão nesse grupo aqui, elas sabem fazer, mas elas sabem subir, elas têm um conhecimento, mas elas não fazem. E aqui, nesse percentual aqui que a gente chama pequenininho, nessa pontinha aqui, estão as pessoas que sabem e fazem. Por quê? Por isso que às vezes que você vê que o quê? Que a minoria está nessa condição. Porque essas pessoas, elas sabem como fazer, elas querem fazer e elas sabem fazer. Ou seja, ela detém o conhecimento, o saber e o fazer. Então o que é que acontece aqui? Quando elas chegam nesse ponto aqui, aí existe o processo de desacumulação. O que é o processo de desacumulação? É quando você obtém uma quantia determinada e você não precisa mais fazer o quê? Desenvolver o trabalho, trabalhar para isso mais acontecer. Significa que o quê? O dinheiro que você tem aqui, vamos dizer, você juntou R$1 milhão, você vai utilizando esse dinheiro com a medida que o tempo que vai passando. Então isso se chama o quê? A gente chama isso de montanha da liberdade. Por quê? Porque você conseguiu juntar durante a sua vida um determinado valor que você se mantesse aqui. Para quando chegasse na sua velhice, você tivesse um desacúmulo e tivesse uma velhice tranquila. Então, basicamente, a montanha da liberdade é essa. Você passar o maior tempo acumulando, e isso não tem a ver com, até tem a ver com idade, tá? Até tem a ver com idade, porque o tempo, lógico, se você tem 20 anos, você vai ter muito mais tempo de vida do que, vamos dizer que eu, né? Existe a probabilidade. Mas o que é que acontece? Agora, se você demanda mais esforço, você também consegue chegar aqui nesse topo. Ou seja, é tudo relacionado a tempo e esforço. Então tá, deixa eu te falar uma coisa assim, se você não fique triste, se você ainda não fez nada para mudar a sua vida em relação a isso. Eu vou te dar aqui alguns números que você pode mudar esse cenário. Meu assistente de palco, Clipe, tá aqui comigo. Então existe uma conta para que você pegar a sua aposentadoria, que você pode fazer ela. Isso é por idade. Se você tem, vamos dizer assim, 25 anos, você está enxergando aí, pessoal, 25 anos, você tem como economizar, como guardar, como poupar 10% da sua renda. Agora, se você tem 35 anos, isso é uma base para que você se aposente com 60 anos, você tem que economizar. Ou seja, poupar 25% da sua renda. Se você tem 45 anos, a partir de 45 anos, você tem que poupar 35% da sua renda. Agora, a partir de 50 anos, você tem que poupar em média 50% da sua renda. Essa é uma tabela que as pessoas elas utilizam para trabalhar, para que as pessoas elas consigam entender o tempo que elas precisam para trabalhar,
para ter a sua aposentadoria, ou seja, para que não precise nem de familiares para contribuir no modo de vida, na qualidade de vida, e aí também que eles não precisam o quê? Trabalhar, se aposentem, trabalham para que consigam comprar suas coisas, consigam ter, vamos dizer assim, sua qualidade de vida, ter sua vida normal. Então vamos dizer assim, essa tabela de 25 anos, se você começa a economizar com 25 anos, não fica ruim para você. Mas eu vou te dar um cálculo aqui, tá? E aí você pode estar se perguntando, Rogério, pessoas, às vezes eu ganho pouco. Eu ganho muito pouco, eu ganho um salário mínimo e eu não consigo economizar, eu não consigo, vamos dizer assim, isso para mim é um problema muito sério, para que eu consiga, vamos dizer, economizar esse dinheiro, guardar esse dinheiro, e eu não vejo que isso vai funcionar. Tá, eu vou te mostrar aqui novamente o cálculo, tá bom? A gente vai fazer hoje tudo calculado, que é o seguinte, eu vou dizer que uma pessoa ela ganha R$1.000 por mês, tá bom? Então essa pessoa ela poupa 8%, e eu vou te mostrar o que é o poder dos juros compostos junto e mais o tempo, tá? Então por isso que é muito importante que a gente mostre aquela montanha da liberdade, você subindo ela devagar. Você tem que passar as etapas dela. A primeira etapa é a etapa do conhecimento, a segunda etapa é a etapa de você saber o que você vai saber aquilo que você precisa fazer, e a segunda e a terceira é entrar em ação. Tá? Então assim, porque todo o conhecimento que não é gerado ação, ele não sai do lugar, ele vai sempre continuar estático. Ou seja, o que é que acontece? 8% ao mês significa que ela economiza R$80, ok? Desses R$80 por mês, se a gente aplicar em uma aplicação de baixo risco, que ela renda, vamos dizer assim, 4% ao ano, significa que em 35 anos, quanto é que ela vai ter? Vamos fazer a conta aqui, tá? R$80, tá? Vezes quanto? 35 anos, vezes 4% ao ano. Significa que ela vai ter um total de 72.796,95. Isso ela pode fazer com que ela pode desse investimento que ela fez, olha quanto ela tem. Ou seja, durante 20 anos ela pode retirar daqui R$300. E se você fizer a conta, Rogério, essa conta vai dar R$176. Como é que você está me dizendo que em 20 anos ela pode tirar R$300 por mês? Simplesmente porque uma coisa, ela não vai sacar todo esse dinheiro de uma vez. Ela vai sacar por mês R$300. Significa que durante 20 anos essa pessoa ela vai conseguir aumentar a sua renda em R$300. Agora, se essa pessoa ela ganhava R$1.000, ou seja, ela vai se aposentar com esse salário mínimo. Significa que ela vai ter o quê? Um salário de R$1.300 durante 20 anos. Tá bom para você? 30% a mais na sua contribuição da Previdência Social, do seu INSS. Então, da mesma forma, a pessoa que ganha, vamos dizer assim, 30 mil, 20 mil, 40 mil, ela pode fazer a mesma coisa. Ela tá, o que vai depender disso aí é o seu padrão, tá? Agora, para que você, aí eu fiz outra conta aqui, e a gente tava falando aqui de um patrimônio, vamos dizer que ela teve um patrimônio acumulado de 72 mil. Agora, se uma pessoa ganha 30 mil reais, ela vai precisar de um patrimônio de 4.400.000 para ela ter os 30 mil reais que ela para ela se manter. Você fala, meu Deus, como é que ela vai conseguir 4 milhões? Gente, isso é um período de um determinado de 35 anos juntando. A pessoa que ganha 30 mil reais significa que ela tem uma assertividade de negócio imensa, tá? Então o que é que acontece? Com isso faz com que ela
consiga manter esse ritmo durante algum tempo. Por isso que é tão importante você se manter vamos dizer assim, na montanha financeira, na montanha da liberdade, o máximo no cume. O máximo no cume, que é quando você ganha toda a sua rentabilidade, tudo que você tá tendo lá. Você está tendo um acúmulo de riqueza. Então o que acontece? Mas você pode estar ainda me perguntando, Rogério, isso não funciona muito bem. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O mundo hoje, ele está em a era digital. A era digital está começando. Estamos aqui, estou passando uma aula para vocês. Que não sei nem quantas pessoas estão assistindo aqui, mas o que interessa é que a aula está sendo passada, daqui ela vai ser gravada e vai ser mais de 100 pessoas, todas as vezes mais de 100 pessoas elas estão vendo esses vídeos, então significa que existe uma conectividade de internet, ou seja, negócios estão sendo gerados pela internet. E eu posso te falar uma coisa, tem gente aí fazendo milhões de reais em 10 dias, em 20 dias, em um ano, em 2 anos. Então assim, esse número hoje de 4.400.000 pessoas podem alcançar, tá bom? Então, o que é que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que existe sim a possibilidade de se fazer esse número, de se fazer esse número, mas tudo bem, tá? Visualizamos aqui e agora, tá? Eu quero que você comece a entender, tá bom? A gente vai entender como é que se cria, vamos dizer, uma aposentadoria. Como é que eu faço uma aposentadoria? Como é que eu gero isso? Então tá. Primeira coisa, e aí anota aí, tá, gente? Anota aí o que é que você tem que fazer. Primeira coisa é saber qual é o seu padrão financeiro. Esse é o primeira coisa que você deve se fazer. Qual é o seu padrão financeiro? Quanto é que você precisa? Você sabe qual é o seu valor? Você sabe qual é o valor que você tem? Você chega às vezes no shopping, você olha lá, você passa numa loja de departamento, C&A, Renner, você olha lá o manequim, você sabe exatamente o valor de uma roupa. Aí você sai daquela loja, você vai em outra loja, vamos dizer, numa loja de marca do shopping, você sabe o valor daquela roupa, você sabe o seu valor? O que é que eu quero dizer com saber o seu valor? O seu valor é saber exatamente quanto você precisa para viver bem a sua aposentadoria. Na verdade, você também se sinta lá, não se ofende, se sinta como um manequim, e aí você olha assim para você mesmo, quanto é que vale esse manequim aí? Como é que vale esse manequim? Quanto é que eu preciso para ter uma vida boa, uma velhice boa, tranquila, saudável? Então assim, vamos colocar um exemplo aí daquela pessoa, daqueles R$1.000, tá? E aí eu vou voltar para aquele exemplo, tá? Então vamos dizer assim, quanto essa pessoa, se ela fosse autônoma, ela precisaria juntar. E aí eu tô falando para pessoas, pequenos empresários, que hoje a gente sabe de que a maioria, né, tá vindo muita gente, tá se tornando microempreendedor, autônomo, empresário, pequenos empresários. E o que acontece? Você às vezes não sabe a sua conta que você precisa fazer. Então vamos lá. Eu vou te falar aqui, ó, se uma pessoa ganha R$1.000 por mês, vou te dizer aqui, ó, se você ganha R$1.000, tá certo? Você vai precisar economizar R$150, R$150 você vai poder guardar durante 35 anos. Isso vai te dar um acúmulo. Eu vou fazendo a mesma conta, tá? Igual aqueles 4% ao mês. Isso vai te dar mais ou menos o quê? 136.494. Significa isso que essa pessoa aqui, ó, em 20 anos, ela vai tirar em torno de R$1.300. Na verdade é R$1.100, tá? R$1.100, R$3.300 seria lá se ela fosse o topo. E eu tô colocando um pouco mais abaixo.
Então veja a condição, você passar 35 anos, e aí a gente não está falando de pessoas que têm muito dinheiro, têm muito recurso, são pessoas que estão, vamos dizer assim, ganhando R$1.000 por mês, você economizando R$150 na medida que você vai fazendo, e a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu vou começar a falar sobre exatamente aonde você investir, como você investir agora, tá? E aí eu queria por isso que eu quis fazer todo esse pano de fundo aqui, só falar sobre montanha da liberdade, só falar que existe sim um padrão que as pessoas podem fazer. O problema é que o consumo é tão grande, a recompensa imediata é tão grande, que faz com que as pessoas elas não consigam enxergar o seu futuro. E elas não consigam visualizar isso aqui. Então, o que é que eu quis mostrar até agora? É que existe sim, que você fizer um projeto, se você fizer com seu marido, sua esposa, vocês se sentarem, hoje vocês começam a mudar a realidade, a sua realidade daqui a 20 anos, a sua realidade daqui a 30 anos, ela com certeza vai ser diferente, tá? Agora você pode chegar assim, ó, Rogério, eu tenho o INSS, e aí a gente até brinca, né? INSS significa isso não será suficiente. INSS, isso não será suficiente. Porque se tem uma coisa que hoje você deve saber, se você não sabe, é que o INSS ele está quebrado, está falido. Significa que as pessoas que começam a trabalhar agora, que vão tentar se aposentar daqui a 30 anos, elas muito provavelmente elas não vão conseguir com a idade de 65 anos. Provavelmente essa idade vai aumentar, o benefício vai diminuir. Por quê? Porque se a quantidade de pessoas mais velhas ela está aumentando no país, ou seja, a taxa de, vamos dizer assim, de de ficar mais velho, tá? Então, a taxa de ficar mais velho está o quê? Está aumentando. As pessoas morriam com 50, 60, ou já estão morrendo com 80, 90. Isso faz com que os cofres do INSS sejam o quê? Sejam, vamos dizer, sangrados. E com isso o quê? Vamos falar de como você consegue se manter a mesma padrão de vida que você tem hoje, tá? E vamos dizer assim, entendo que o que, tá? Entendo que o que? Entendo que tem duas coisas que a gente vai falar sobre investimentos e acúmulo de patrimônio. São duas coisas diferentes, tá bom? Então, ok, vamos lá. Vamos lá, que tem muita coisa ainda aí, meu Deus. Acúmulo de patrimônio. Você pode perguntar até uma coisa chamada sobre o tesouro direto, tá? A gente pode ver aqui falar sobre o tesouro direto. Tesouro direto é não. E aí? Uma aguinha, chegou uma aguinha aqui, ó, assistente. Então, o que é o tesouro direto? Tesouro direto a gente vai falar sobre alguma coisa, o acúmulo, tá? Entendo que acúmulo é diferente de investimento. Tesouro direto, se você pode pegar duas opções e fazer assim, eu vou investir no tesouro direto durante até 2050. E você ter um acúmulo lá de R$1 milhão, nem que você, até 2050 você conseguiu juntar todo esse dinheiro. Só que, nesse caso, ele está mais ligado à liberdade financeira do que à aposentadoria. Por quê? Porque ele acumulou um patrimônio, acumulou um volume de dinheiro e faz com que o quê? Ele, quando chegar lá em 2050, ele vai ter que sacar todo esse dinheiro. Ou seja, a partir daquele momento, se ele não fizer um outro investimento, significa que ele vai ter que sacar esse dinheiro e o dinheiro não vai ter mais juros. Ele vai pegar os R$1 milhão, se ele botar na conta corrente, pronto, acabou. Você vai ficar lá e vai tirando. Agora, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse R$1 milhão, fazer com que ele renda, vamos dizer, fazer com que ele renda e gere sua necessidade, sua receita toda. Sua receita, hoje, o que é que eu quero dizer? Ele pegou R$1 milhão, ele gasta R$5 mil. Vamos dizer, 1%, então, ou seja, ele ia gerar o quê? Ia gerar um dividendo, vamos dizer assim, de R$1.000. De 10 mil.
e fazendo com que ele ia conseguir sobreviver sem utilizar aquele 1 milhão. Deu para compreender mais ou menos o que seriam, tá? E dentro desses acúmulos que a gente pode falar sobre aposentadoria, a gente vai falar sobre uma coisa chamada previdência. Previdência privada. Esse é um dos temas importantes. É um produto que ele é muito comum sobre se fala sobre aposentadoria. Agora, por que ele é tão comum desse jeito, Rogério? Por quê? Porque ele é um produto que ele é mais, ele garante mais? Não, simplesmente porque ele é mais fácil. Não é porque ele é o melhor produto, é porque ele é o mais fácil, simples. Né? E aí eu vou te contar alguns segredos sobre previdência privada, do que os bancos fazem. Tá? A primeira coisa que você deve fazer é faça se você tiver uma previdência privada e ela esteja alocada, vamos dizer, dentro de um banco tradicional, né, que são esses bancos maiores, não esteja dentro de corretora, significa que você deve começar a reavaliar essa previdência privada. Simplesmente porque eles têm uma coisa chamada de quê? Eles têm altas taxas de quê? Altas taxas de carregamento e de administração. E às vezes elas podem chegar a números absurdos. Tipo, cada uma dessas taxas te custando 5% em cada uma, tá? Eu conheço uma pessoa que ela me ligou um dia desse e fez: Rogério, rapaz, eu não estou entendendo, porque todo mês eu deposito R$250, quando eu olho tem 225, 230 lá no meu extrato, porque simplesmente cada vez que ele depositava os R$250 da previdência que ele estava montando, significava que roubavam não, desculpa, não é roubando, eles faziam o que? Eles pegavam 10%, que cobravam essa taxa de carregamento e taxa de administração. Significa que com essa taxa ele estava, vamos dizer assim, perdendo dinheiro do que tendo um benefício maior. Então vamos dizer assim: Rogério, qual seria uma taxa interessante em algum ponto de previdência? Algumas instituições. Então vamos lá, tá? Uma taxa de previdência ideal, ela deve girar em torno, sabe de quanto? 1,2%. A gente chama de taxa de administração, tá bom? E a taxa de quê? A taxa de carregamento. Tem corretoras que elas fazem a 0%. Olha que diferença, você sai de 10% para 1,2%. Então faz muita diferença no final do mês, no final de vamos dizer assim, de 30 anos, você fazendo toda esse investimento, tá? E quais os bancos eu devo buscar? Quais são os bancos? Na verdade, você deve buscar o que? Corretoras, aquela Sul-América, Icatu, a outra XP Investimentos. Deve procurar seguradoras e corretoras para fazer isso. Por quê? Porque elas vão te dar esses valores aqui, elas vão ter margem para fazer isso aqui, tá bom? Na verdade, então assim, outra coisa, tá, que você deve ter cuidado, que é com a taxa de carregamento. O casal ele deve observar, e a gente está fazendo vários alertas aqui para que você consiga, vamos dizer assim, entender agora o que é fundo de previdência, aonde você vai colocar melhor o seu dinheiro. Então assim, cuidado com taxa também de carregamento, porque se o seu banco tiver taxa de carregamento, existe o que? Uma taxa de carregamento na entrada do dinheiro, certo? E também na saída do dinheiro. Ou seja, você paga essa taxa quando entra o dinheiro e quando sai o dinheiro, tá? Agora, outra coisa que é interessante, que você deve ter cuidado, são os chamados, a previdência privada de PGBL ou VGBL. Isso é o que confunde mais, tá bom? Então assim, ó, o PGBL, o PBGL, eu não vou explicar tudo a fundo, porque não vai dar tempo, tá? Então isso é só uma pincelada da tudo aquilo que a gente tá vendo. O PGL é para quem paga imposto de renda, tá bom? Com
o que? O relatório chama o formulário completo. O PGBL é quem paga imposto de renda com o formulário completo. Compreenderam? Por quê? Porque aí ele pode exatamente pegar 12% e jogar de volta para ser abatido de imposto de renda. Ou seja, se a pessoa tem 100 mil reais de renda anual, ela pega 12 mil reais, joga para o PGBL, significa que ela vai ter os 12% de volta. Ou seja, é como se isso aí se fosse uma aposentadoria que o banco estivesse dando. Por quê? Porque você está colocando dinheiro lá e está recebendo de volta. Ou seja, isso é muito interessante. Então toma cuidado. Poucas pessoas eles vão te falar sobre isso, tá? O VGBL, que é o VGBL, que com certeza se você chegar no banco tradicional, eles não vão te falar sobre isso. VGBL significa pessoas que também elas declaram ou não imposto de renda com um formulário simples. É o formulário simples. Não é o formulário completo, ou seja, aí existe essa diferença, tá? Essa é a diferença básica em relação ao PGBL e o VGBL. Outra coisa que se deve ter em mente, que seria o quê? Seria para previdência privada. E seria o quê? Que são progressivas e regressivas. Gente, é tanta coisa que as pessoas, elas, quando se vão falar sobre isso, vocês às vezes, se não prestarem atenção, vocês fazem uma coisa que não é para necessidade de vocês. E aí é que começa o erro, por quê? Porque começa a vir vamos dizer, a frustração. Então tá, então eu vou falar o que é progressiva e regressiva. Então o que é a progressiva? A progressiva, ela tem um imposto exatamente de 27,5%. Ou seja, você, vamos dizer assim, são fatos interessantes que você vai progressivo, você vai pagar 27,5%. Se você juntar lá 1 milhão, você vai pagar sobre isso. Se você ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não interessa. Agora, tem a regressiva. Ela começa com 35%, tá? Ela começa que é 35%, ok? E vai caindo 5% a cada 2 anos. Isso é interessante, por quê? Porque a progressiva, o que é que acontece? E ela vai caindo até 2 anos, ela chega até 10%, tá bom? Em 10 anos. Você pega um dinheiro lá que você quer fazer, você vai colocar na previdência privada por mais de 10 anos, significa que você deve o quê? Ir para uma ou PGBL, dependendo se você fizer imposto de renda ou não, mas que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser o quê? Regressiva. Regressiva, e aqui é progressiva, ok? Não, aqui, desculpa. Então a progressiva, ela vai fazer a 27,5. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem, vamos dizer assim, eu quero retirar esse dinheiro em 4 anos, significa que você deve fazer a sua previdência. Você vai se aposentar daqui a 4 anos e quer complementar a sua aposentadoria. Então você deve fazer o seguinte, você deve vir aqui ou o PGBL ou o VGBL progressivo. Por quê? Porque você só vai ter um desconto de 27,5% do imposto de renda. Agora, se você quiser fazer, só vou me aposentar daqui a 15 anos, então aí você tem que fazer o regressivo. Porque quando chegar o regressivo, você vai ter o quê? Só vai ter uma dedução, né? Você vai ter que pagar o seu imposto de renda só 10%, tá bom? Então assim, observação aqui, ó. Se tiver uma previdência, se você tiver dentro de uma previdência e a taxa for de 5% ou qualquer taxa que você achou injusta, e aí eu vou te dar um conselho, não saia dela. Não saia dela. Por quê? Porque você vai perder mais dinheiro ainda. O que é que você tem que fazer? Você tem que procurar outras previdências nessas outras seguradoras e fazer uma coisa chamada portabilidade, igual a celular, igual vamos dizer, hoje em dia você consegue igual fazer portabilidade de dívida, enfim, então você consegue fazer bastante coisa com portabilidade, tá? Então você faz a portabilidade, tá bom?
Agora, para que serve a previdência privada, Rogério? Você já falou tanta coisa aqui que eu não gostei. Então, a previdência privada, tá? Ela serve para você acumular recursos, tá bom? Que vai gerir a sua necessidade durante o tempo que você não está mais trabalhando. Outra coisa, ela serve também, assim, só deve ser retirada para extrema emergência. Ela serve para segurança. Ela serve porque ela existe uma facilidade de operação, né? E o valor que significa também que ela traz para a gente uma coisa chamada disciplina. Porque todo mês você está pagando, então todo mês você está ali, você entra no seu orçamento e ele não sai mais, tá bom? Agora, existe risco? Sim, mas é muito bem fiscalizado pelas agências, então assim, o risco é muito pouco, tá bom? Então assim, tudo que você fizer, tudo que você investir dinheiro, é lógico que tem risco, tá? Falamos aí de uma coisa mais simples, que é vamos dizer, o fundo imobiliário, tá? Ou fundo de previdência privada. Gente, eu vou falar só de mais um aqui, tá bom? O fundo imobiliário eu vou acelerar um pouco. O fundo imobiliário, você pode comprar cotas de fundo imobiliário determinada corretora. Então o que é que você faz? Todo mês você compra cotas ali no fundo imobiliário, você se torna assim sócio de um shopping, sem precisar levantar um recurso. Vamos dizer, você chega numa loja, num shopping, eu quero comprar uma loja aqui, é 10 milhões de reais. Você não tem 10 milhões de reais, então você vai lá e compra a cota, você compra e começa a receber o que? Os dividendos e os aluguéis desse fundo imobiliário, tá? Um fundo imobiliário, mais ou menos, ele gira em torno de 1,5% ao mês, tá bom? Eu vou fazer, não vai dar tempo pra gente fazer a conta, mas eu só vou explicar aqui os detalhes, porque a gente também tem que falar sobre uma coisa chamada dividendo. Então assim, se você tem um valor de um imóvel de 500 mil reais, tá? E você pega esse dinheiro, o que é que você vai fazer com ele? Você vai receber aí 2.500 reais de aluguel, você não vai ter que pagar imposto de renda, vai ter que pagar a taxa da imobiliária, que seria mais ou menos 10% do valor, você vai ter manutenção, você vai ter as taxas, você vai ter escritura, e se na hora que você for vender esse imóvel, você vai ter que pagar ainda mais ou menos uns 6% de quê? De comissão. Desses 500 mil, 6% de comissão vai embora logo 30 mil reais, tá bom? Então assim, se você alugar, aí você pega esse dinheiro e joga no fundos imobiliários, tá? Tá a mais ou menos 1%, significa que você tem aí 5 mil reais, já dá uma diferença enorme no seu aluguel que você teria pagando se você tivesse comprado um imóvel, tá? Não tem imposto de renda, você comprando fundos, tá? Não tem imobiliária, você não paga a taxa de imobiliária, não tem taxa de escritura, e se você quiser vender o ativo, você vende ele em 14 segundos no máximo, e você recebe o dinheiro em 4 dias, tá? E tem essa, vamos dizer também que eu esqueci, que eu quero ressaltar agora, sobre se você tem um imóvel, as pessoas às vezes não têm um dinheiro, e o que é que acontece? Ele vai te dar uma moto, um carro, um vale transporte, para fazer a soma, vai dividir o resto para 20 anos, e aí você tem que ter no banco, enfim, tem que ter muita coisa, tá? Agora, existe risco? Sim, Rogério, existe um risco muito maior do que a previdência privada, até porque isso é uma renda variável, tá? E renda variável, todo mundo sabe, ela exige um pouco mais de conhecimento para que você consiga ter um bom rendimento, tá? Então você tem que escolher um imóvel, né? O fundo imobiliário é igual um imóvel que você vai comprar, ok? E outra coisa que é bem interessante que eu vou falar aqui sobre um fundo imobiliário é que no Brasil, tá, os imóveis ainda estão subindo devido às taxas de juros que foram reduzidas agora. Então significa que se você receber, por exemplo, vamos dizer, os aluguéis desses imóveis daqui mais ou menos 10 anos, então, ou seja, o preço do imóvel sobe, né? E o IGPM também sobe. Então significa que o que? Sua taxa, que era de 1% ao mês, então você deixou de ganhar isso para passar para ganhar 0,6%, ou seja, por quê? Porque houve uma valorização muito alta do imóvel. Então você o que é que deve fazer? Então você vende e procura outros fundos imobiliários, tá? A 1%. Outra coisa, não escolha fundos imobiliários que tenham menos de 1 ano. Então é muito importante saber disso. Vamos lá, gente.
carteira de dividendos. Vou falar um pouquinho aqui. O que são dividendos? Toda empresa é obrigada a pagar 25% do seu lucro. Então você entra, né? E esses dividendos, tá? Imposto é isento de imposto de renda, tá? Então a característica de um dividendo é você receber o lucro. Ou seja, você pode receber o lucro, você pode receber os juros e ainda pode alugar as ações. Então é bem interessante também isso, tá? Aí você tem fundos de ações, você tem diferença entre fundo de investimentos e fundo de você montar a sua carteira, tá? Então comprar ações, compre ações de empresas que elas são, vamos dizer assim, que vocês são confiáveis. Então tem coisas que você precisa entender que não é só chegar lá e dizer assim, o que é que está tendo? Eu sei que está tendo um movimento muito grande das compras, vamos dizer assim, do mundo acionário. Está muito legal, muito bom as pessoas começarem a investir. Então, mas que você tenha a consciência de que colocar o seu recurso, as suas finanças no lugar certo, na empresa certa, nas ações certas. Para isso você precisa realmente estudar, entender sobre o mercado de ações. Você vai ter que saber de duas coisas, que é o que? Análise fundamentalista e análise técnica. E essas análises vão te dar balanço, vão te dar valor por ação, vão te dar dividendos, vão te dar ativos, vão te dar todas as informações que você precisa para comprar. Agora, também tem uma coisa chamada, vamos dizer assim, que a gente chama de quê? Vamos dizer, fundo de investimentos. Você paga, né, na verdade, você paga para um gestor e ele é que vai gerir todos os seus valores, e você não vai se preocupar com esse tipo de coisa, de estar toda hora olhando a ação, se funciona, trocar, vender, comprar, né? Então tem uma coisa também que eu quero falar aqui sobre a ação. A ação, quando você compra em um determinado valor, você vai tendo, vamos dizer assim, que a gente chama de, vamos dizer assim, de valorização da ação. Você compra, por exemplo, a R$15 e ela valorizou, passou para 16. Você não paga imposto de renda disso, tá? Agora, se você vendeu essa sua ação por um lote, né, que a gente chama de lote, por R$16, ou seja, você teve um lucro de R$1 por lote, significa que você vai ter que pagar 15% desse lucro que você teve. Mas você pode estar me perguntando, Rogério, mas você disse agora que dividendos não tem impostos. Então significa que se você recebe os dividendos, e tem empresas aí que você montar uma carteira de dividendos, você pode receber dividendos o ano inteiro, tá? Então se você tem, vamos dizer assim, eu falei de muita coisa, eu falei sobre vários aspectos da aposentadoria, eu gostaria de falar mais, mas eu queria que como vocês entendessem que, tá? Como é que funciona tudo isso, é onde você pode colocar os seus recursos, tá? Então o que é que acontece? Outra coisa é aluguel de imóvel, tá? Você comprar um imóvel, você vai e aluga, você vai ter mais ou menos o que? 0,5% do valor do imóvel. É mais ou menos esse parâmetro que a pessoa tem que ter. Se você comprar um imóvel de 100 mil reais, você vai ter mais ou menos o que? 500 reais, né? Para receber. Então é isso. Então tá. Então o que é que eu quis trazer hoje, gente? Eu quis trazer hoje, tem outras opções, mas infelizmente o tempo não dá, tá? Então a gente tem vamos dizer assim, seguro de vida que você recebe em vida também é uma opção, mas eu não tenho tempo para comentar isso. Então o que é que eu queria trazer para vocês é que existe realmente naquela base da montanha 3 tipos de grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele que não sabe fazer e também não vai correr atrás de fazer, não vai se mexer para fazer, ele sempre vai ficar ali na base da montanha, tá? O segundo grupo de pessoas é aqueles que sabem fazer, tá? Mas até conhecem, né? Então eu sei como é que faz, eu acho como é que faz assim, mas eles não agem, eles não fazem ação, eles não têm ação, ou seja, eles sabem, mas não fazem, ou seja, não tem resultado. E tem o terceiro grupo, aquele terceiro grupo que é o que sabe fazer, aquele que sabe fazer, aquele que quer fazer, aquele que sabe fazer, e quando eu sei fazer, e eu vou fazer, eu faço, né? Eu sei fazer, eu faço, eu tenho resultado. Independente se o resultado for positivo ou negativo. O resultado negativo significa que você tem que fazer ajustes para que o resultado volte a ser positivo, tá? Então, gente, é isso. Hoje, eu acho que foi bem em cima aí. Eu vou
deixar ver se vocês têm algumas perguntas aí, eu vou ver se eu consigo responder alguma pergunta. Mas eu quero agradecer a cada um que esteve aqui essa noite. Eu sou Rogério Medeiros, eu sou educador financeiro. Eu ajudo casais a se organizarem ou quitarem suas dívidas sem que eles precisem ser especialistas. Então, gente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu espero ter ajudado cada um de vocês aqui. Eu espero ter trazido um pouco de conhecimento daquilo que eu também estou, vamos dizer, estou disponibilizando para todos vocês, tá? Então, eu vou ver aqui se tem alguma perguntinha. Vamos ver aqui. Deixa eu folgar aqui. Aqui tá. Ué, aqui. Então a gente tem alguma dúvida? Qual o valor mínimo para começar a renda fixa? Não tem valor mínimo. Você pode começar com R$30, tá? E aí você vai acumulando, né? Mas o ideal é aquela situação que eu falei pela idade, tá? Se você tem 25 anos, faz o que? 10%. E se você tem 35, aí você vai fazendo exatamente 25, aí você vai fazendo 25, 30, 35%. Se você tem mais de 50 anos, o ideal é acima de 50% da sua renda, tá bom? Vamos ver aqui se tem aqui alguém. Tal, finanças para casais, tem uma aposentadoria. Tá faltando. Então é isso aí, gente. Outra coisa que me perguntam aqui, vamos dizer assim, como é que eu devo investir? Como é que eu faço para investir, tá? Então, como eu falei, não tem valor mínimo para começar a investir. É importante que você comece a investir. É fato. O que é o investimento? Você pode ser até... Rogério, eu não tenho habilidade para mexer com bolsa de valores, eu não sei como é isso. Então você faz o seguinte, você gera, a primeira coisa que você deve fazer, lança tudo, como eu falei, lá no Tesouro Direto. Você vai jogando lá 50, 100, 200, aí você vai ter o quê? Você vai ter um acúmulo de dinheiro. Quando você chegar a um determinado acúmulo de dinheiro de 5, 6, 7, 8 mil, até 10 mil reais, então você quer que faz? Aí você vai, entrega esse dinheiro a um gestor, entrega esse dinheiro numa corretora e diz assim, eu quero fazer o seguinte, eu quero gerir esse dinheiro. Então lá tem fundo de investimento, tem a taxa, lógico que eles vão cobrar taxa, porque ele vai fazer aquilo que a pessoa não sabe, tá? Então vamos lá aqui. Qual o percentual para investir a partir de 30 anos, tá? Eu vou mostrar aqui a tabela aqui de novo, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a tabela que eu fiz aqui. Pronto, tá aqui, ó. Tabela para investir. 35 anos, tá? 35 anos, 20%, ok? 25 anos, 10%, tá? 45 anos, 35%. 50 anos, 50%, ok? Então você tem mais ou menos essa destrinchamento aqui, tá? 35 anos, você investe 20% daqui dos seus ganhos. Isso é um número bastante interessante para quê? Para que você tenha 30 anos de investimento e aí você tem essa proporção do valor da sua receita com o valor que você tem. Então é bem interessante isso aí, tá? Gente, quero agradecer mais uma vez, tá? Muito obrigado aí. Todos vocês, já tá dando aqui 1 minuto e 16. Eu sei que hoje foi uma aula bem técnica, bem corrida, né? Então, isso eu só pincelei, tá, gente? Só foi uma pincelada aí. Eu sei que quando a gente faz um treinamento, a gente vai muito mais a fundo sobre isso, tá bom? Muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. Eu espero que tenham gostado. Valeu. Deus abençoe.